Olá pessoal, eu sou o professor Xandão e selecionei algumas dicas para o vestibular 2014 da UESB. Não dá para pensar no vestibular da UESB sem imaginar não cobrar globalização e todas as consequências e as causas que levam a esse processo. Bom, a globalização é sempre bom pensar não somente com esse aspecto mercadológico, comercial, de interação entre os países e de intercâmbio comercial, mas também lembrar que globalização envolve aspectos culturais que homogeneizam conhecimentos e homogeneizam também culturas. Mas dentro do processo comercial, a terceira revolução industrial, essa revolução que homogeneiza a tecnologia, homogeneiza o padrão de industrialização, a gente sempre pensa assim, é sempre bom imaginar. Nos anos 70, o Japão era um país que produzia muito, com muita qualidade, mas que não conseguia enquadrar o seu produto na competitividade universal. Países como Estados Unidos e os países da Europa conseguiam sempre produzir mais e vender mais que o produto japonês, mesmo ele tendo mais qualidade. Isso acontecia porque no Japão era um fenômeno inverso do que acontece hoje. Nos anos 70, no Japão, sobrava empregos e faltava mão de obra, faltava empregados. Daí, a consequência disso é uma mão de obra muito cara e uma elevação no custo de produção dos produtos do Japão. Para solucionar esse problema, a empresa japonesa desenvolveu um modelo chamado toyotismo. No toyotismo, acontece um processo inverso ao fordismo. Enquanto que no fordismo, a máquina existe no processo produtivo, mas ela auxilia o homem nesse processo. No toyotismo, a máquina literalmente substitui a mão de obra humana. Era um fator interessante para o Japão. O problema é que com a globalização, esse modelo de produção passou a estar presente em quase todos os países do mundo e a realidade é totalmente diferente. Países como os países que compõem os PIGs, Portugal, Itália, Grécia, Espanha e Irlanda, esses países têm um excesso de mão de obra e um modelo toyotista na produção. Resultado, muito desemprego, o que é um dos fatores que leva a União Europeia a estar em crise nesse momento. Um outro fator da globalização faz referência ao Mercosul. O Mercosul padece pelo mesmo mal. O principal país do Mercosul, o Brasil, tem essas características. Um excesso de mão de obra disponível, mas é uma quantidade de emprego que não satisfaz a essa fatia da população. Daí a crise. Então, sempre bom lembrar, globalização, façam as associações. Terceira revolução industrial, revolução tecnológica, toyotismo, máquina substituindo a mão de obra humana. O termo desordem mundial faz referência ao mundo está sendo controlado e dividido por vários polos de influência, os blocos internacionais de poder. Deles, eu acredito que União Europeia, em função da crise, e o Mercosul, por ser o bloco da qual o Brasil faz parte a liderança, esses serão cobrados com certeza no vestibular 2014. É sempre bom lembrar que conteúdos de geografia física também é sempre abordado, ou de forma direta ou de forma indireta. Lembre-se sempre, o Brasil tem 6 tipos de climas, por ter uma vasta extensão latitudinal, tem desde clima equatorial, clima tropical, nas mais diversas nuances, e o clima temperado subtropical. Sobre os fenômenos climáticos globais, aquecimento global, El Niño e Laninha, e as suas consequências para a economia, para a agricultura, sempre é lembrado, sempre é cobrado. Pelo menos nas últimas 4 edições de vestibular foram cobradas. É importante ressaltar que o vestibular da UESB também tem características regionais. E a seca que assolou a Bahia, foi a maior dos últimos 40 anos, pode ser abordado no vestibular também. Tanto a consequência dessa seca, dessa estiagem foi tão grande que leva o governo do estado da Bahia a pensar perspectivas diferentes, tanto de captação quanto de armazenamento de água. Ok, pessoal? Mais algumas dicas que estão presentes em todos os vestibulares, eu acredito que no vestibular de 2014 não será diferente. Biomas. Dividimos os biomas em 3 categorias diferentes: biomas florestados, biomas arbóreos e os biomas de gramíneas. No Brasil, os biomas florestados são representados pela floresta amazônica, floresta de mata atlântica e a mata de araucária, que de todos esses é o mais devastado, tem o maior percentual de degradação.
os biomas de savana, os biomas arbustivos, aqueles de altura inferior a 5 metros, bioma caatinga e o bioma cerrado. Este último é o que mais sofre intervenção das fronteiras agrícolas e deve ser cobrado nesse último vestibular porque as leis que o protegiam sofreu uma forte agressão com a implantação do novo Código Florestal no mês de junho de 2012. Então, a polêmica que não foi cobrado no vestibular anterior, acredito muito que deva ser abordado agora no vestibular de 2014. Já que falamos das novas fronteiras agrícolas, o Brasil, nunca se esqueça, o Brasil exerce um papel muito importante na agricultura universal, porque nós somos o maior produtor de grãos de todo o planeta, na atividade agropecuária, o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, então produzimos para o mercado interno e muito mais para o mercado externo. Então, as commodities é o que sustenta hoje a economia do Brasil. População é uma temática que sempre é cobrada em todos os vestibulares, ou diretamente ou indiretamente. Então, não se esqueça, população deve ser cobrada, lembre-se das taxas demográficas e os últimos resultados do IBGE. Vá consciente, lembrando, dá uma passada nas teorias demográficas, as 3 principais. Teoria malthusiana, preocupação principal, fome e aumento exacerbado da população. Teoria neomalthusiana, a relação entre número de habitantes, taxa de natalidade e a pobreza, e a teoria reformista, tá bom? Essa última que muito favorece aos países em vias de desenvolvimento e aos países periféricos. A bola da vez, acredito, para o vestibular de 2014, fonte de energia, por vários aspectos super atuais. Das diversas fontes de energia, eu destaco 2, petróleo e a energia elétrica oriunda através de usinas hidrelétricas. O petróleo, porque estamos completando 60 anos da maior unidade produtora de petróleo do Hemisfério Sul, a Petrobras. Então, desde a campanha O Petróleo é Nosso, do governo varguista, até os dias de hoje, no descobrimento e a possibilidade de extração de forma comercial do pré-sal no ano de 2014, faz da Petrobras um conteúdo fortíssimo para as questões. E a energia hidroelétrica em função do gargalo que o Brasil passa hoje. É extremamente necessário aumentar a oferta de energia para que o Brasil possa crescer, para que novas indústrias se sintam motivadas a vir para cá, mas para isso é necessário uma degradação ambiental que estamos vendo com a construção de Belo Monte no Rio Xingu. Então, estes são os principais tópicos que eu recomendo para que você dê uma passada antes do vestibular e, só para fechar, acredite, tudo que vai ser cobrado, você trabalhou ao longo do ano, então é a hora de chegar, ter tranquilidade e matar a prova. Olá, vestibulando! Eu sou o professor Ademar de História e vim trazer algumas dicas para você fazer um vestibular bem tranquilo na prova da UESB de 2014. Na prova da UESB, a história tem sido cobrada de uma forma muito sequenciada nos últimos vestibulares. Ela procura buscar uma prova em que começa desde a história antiga, passa pela Idade Média, Brasil colonial e chega até a história contemporânea. É muito importante você ter um olhar sobre esse momento e ter cuidado e muita tranquilidade na hora de responder. Focando a história do Brasil, vocês observem que durante o primeiro período, que é o período colonial, as questões sempre versam com relação à economia colonial. A economia colonial que vai se caracterizar no período antes da colonização pela extração do pau-brasil através do escambo, da relação de troca do explorador com os índios. E a partir do processo de colonização, a substituição do pau-brasil por uma atividade de plantação de cana-de-açúcar, já que o açúcar era um produto de primeira necessidade na Europa. Não pode esquecer que essa produção é fundamentada na plantation açucareira, que tem as seguintes características: latifúndio, monocultura, produção para o mercado externo e mão de obra escrava. A mão de obra, primeiramente, do índio e
futuramente a mão de obra do negro, que substitui o índio por conta do lucro que vai ser oferido com o tráfico negreiro. Além desse momento, no período colonial, é importante analisar a sociedade mineradora, que se diferencia da sociedade açucareira, no momento em que se torna uma sociedade mais urbana e com uma possibilidade de mobilidade social, gerando inclusive a acumulação de certa quantidade de riqueza, o que leva ao desejo de separação do Brasil de Portugal, no momento em que a colônia começa a receber a influência das ideias transformadoras da Europa, do iluminismo e do liberalismo, culminando com a chamada e importante Revolução Francesa. É de fundamental importância vocês perceberem a transição da colônia para o império, que se dá a partir do momento da chegada da família real. Dom João VI foge de Portugal por causa da invasão feita em Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte e, ao chegar aqui, cria todas as condições para que seu filho, no dia 7 de setembro, possa proclamar a independência e criar o Império Brasileiro. Império este que será dividido em primeiro reinado, onde será exposta a primeira Constituição, a Constituição de 1824, autoritária, centralizadora, e com o estabelecimento de um quarto poder que concentra todos os poderes da mão do imperador, o poder moderador, o período regencial, período de primeira experiência republicana na história do Brasil, onde muitas disputas vão acontecer e que de vez em quando é cobrado os movimentos sociais, como a banagem, balaiada, a farroupilha, a sabinada, e ultimamente os movimentos que acontecem na Bahia, principalmente a revolta dos malês. O segundo reinado, momento de Pedro II, momento de desenvolvimento, crescimento, expansão, modernização e urbanização do país. A transição do Império para a República é feita no momento em que os militares, quando voltam da Guerra do Paraguai, não aceitam a política monárquica e, associada à oligarquia cafeeira, promovem a República. República que se divide em Velha, Nova e Nova República. Na República Velha é de fundamental importância compreender a política dos governadores, construída pelo presidente Campos Salles, que está associada à chamada política do café com leite e ao federalismo implantado pela primeira Constituição Republicana do Brasil. Não pode perder de vista os movimentos sociais da República Velha, tanto os movimentos rurais, que são muito característicos da prova da UESB, como Canudos e Contestado, Canudos na Bahia, sob a liderança de Antônio Conselheiro e fundamentado no ideal messiânico, e os movimentos urbanos, como Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e o movimento tenentista de 1822, que gera a Coluna Prestes, que percorre o interior do Brasil, tentando conscientizar a população da exploração feita pelos grandes latifundiários. A República Velha desaparece em 1930, com o rompimento da política do café com leite, produzindo uma fase de 15 anos ininterrupto de governo, que é o governo da República Nova do presidente Getúlio Vargas. Governo provisório, governo constitucional e ditadura do Estado Novo, onde entra em choque os comunistas versus os fascistas, no caso, a Ação Libertadora Nacional contra a Ação Integralista Brasileira. Getúlio Vargas perde o seu mandato em 1945 e abre espaço para a República Populista, caracterizada principalmente pelo governo de Getúlio no seu retorno, altamente nacionalista, e pelo desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. O Brasil passa por uma grande transformação a partir da ascensão de João Goulart, que não consegue cumprir o seu mandato, pois é derrubado por um golpe militar em 1964, onde se instala a ditadura que centraliza o poder, abre para o Brasil para o capital estrangeiro, expulsa muitos jovens, muitos intelectuais, exila e mata muita gente. São chamados anos de chumbo, que só vão desaparecer em 1985 com a eleição de Tancredo Neves, criando a nova República, que morre antes de assumir. O mandato passa para José Sarney, que governa consolidando a democracia através da Constituição de 1988. E a partir daí nós vamos ter o retorno das eleições diretas,
até chegarmos à eleição da nossa presidenta, a presidenta Dilma, que dá continuidade ao governo de mudanças sociais. Agora, galera, a dica final. Em 2003, o governo estabeleceu a Lei 10.639, que obrigou que todas as escolas do ensino básico do Brasil introduzissem a disciplina História da África e Cultura Afro. Por isso, desde esta época, que questões são recorrentes relativas à abolição da escravidão, à discriminação racial, à reparação da população negra. Então, pensem nisso, estudem isso, confiram a cultura africana, porque com certeza vai ser uma questão. Além disso, não se esqueça de dar uma olhadinha na história regional, sempre uma questão de história da Bahia e de história da cidade de Vitória da Conquista. No mais, uma boa prova, uma boa sorte e vamos correr para o abraço no dia do resultado.